Yeah. Yeah. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo, a você de perto, a você de longe, a você que sempre nos acompanha aqui nas nossas programações. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a você, filho de Deus. Que a graça de Deus em Cristo alcance sua vida, iluminando você, seu entendimento, fazendo de você uma ferramenta apologética para confrontar o sistema em nome de Jesus. Amém? Gente querida, nós hoje vamos fazer uma live de entrevista, tá certo? Vamos entrevistar aqui o nosso querido pastor e missionário, pastor Teófilo Kerkli. Eu não sei se eu acertei o seu nome. Kerkli, né? Kerkli. Isso. Depois o pastor vai dar informações sobre o nome. O meu nome, vocês já sabem que também é um pouco complicado. Às vezes, as pessoas só... É por isso que eu sempre costumo ser chamado pelo meu sobrenome, porque o meu primeiro nome é um problema. Pastor Teófilo, Deus abençoe sua vida, tá certo? Desde já, eu gostaria que o senhor aí desse aí a sua primeira saudação, tá certo? Fica aí com as suas considerações iniciais para o nosso público que está ao vivo aqui, em nome de Jesus. Pastor, fica à vontade. A paz do Senhor, meu querido amigo, meu querido irmão Pedrosa. Que alegria participar aqui no teu canal, nessa live. Sinto assim que será algo maravilhoso. Eu agora estou observando que a tua camiseta aí é a cor do Chile, vermelha. E eu coloquei a minha camiseta amarela da cor do Brasil. Vai ser algo maravilhoso. Amém. Você pode ver aqui nas minhas costas as duas bandeiras flameando ali, a bandeira do Brasil, a bandeira do Chile. Estamos a 21h08. O sol recém entrou aqui na República do Chile. Ele entra mais tarde, mas também sai mais tarde também. Assim que será um prazer conceder para ti essa entrevista, para todo mundo que está no canal. Sejam todos bem-vindos. Que alegria poder cumprimentar aqui do Chile, do campo missionário da República do Chile, para todos os inscritos do canal Voz Apologética. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem. Para você que está participando da live, tá certo? O pastor Teófilo é um pastor missionário lá no Chile. Ele vai dar informações sobre isso, tá certo? 33 anos, né, fazendo missões no Chile, descendente de russos, olha, casado, pai de 3 filhos, escritor, né? Sim. Está redigindo aí uma Bíblia no idioma chileno. Então, assim, ele é um missionário que está há 5 anos comentando a Bíblia de estudo em espanhol. Olha, glória a Deus. Tem uma história maravilhosa para contar. Agora, essa questão aí do pastor ter sido abandonado lá no Chile, né? Ele vai entrar em detalhes com vocês e vocês vão saber por que o nosso pastor, ele no Chile teve essa percepção aí e ele vai explicar direitinho. Pastor, desde já eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua trajetória aí no Chile, redigindo a Bíblia, né, para o idioma chileno e também falando sobre essas questões que é um tanto polêmicas, né, do senhor ter sido abandonado aí no Chile. Fique à vontade. Bom, eu queria começar falando, né, pelo meu sobrenome, Kerkli, para contar que meu bisavô, ele veio da Rússia, por causa de uma profecia naquela época. Eles eram batistas, e veio 6.300 pessoas para o Brasil, em 3 embarcações diferentes, veio entre eles 200 pastores, e ali estava o meu bisavô. Então, a gente serve ao Senhor do tempo do meu bisavô, porque antes dele a gente não tem conhecimento da história, mas o meu bisavô já era evangélico, o meu avô evangélico, o meu pai evangélico, eu também, meus filhos e meus netos
6 gerações servindo ao Senhor. Então, é uma história bonita, inclusive a gente tem um livro contando essa epopeia aí, essa história dos imigrantes russos que vieram para o Brasil. É claro que eu não falo russo, eu nasci em Santa Catarina. Eu sempre digo quando vou nas igrejas que eu tenho 4 nacionalidades. A primeira é por descendência, russo. A segunda é por residência, Brasil. A terceira é chileno por obediência. E a quarta nacionalidade por inteligência é o céu. Assim que só quando eu digo isso, o povo já sente a alegria do Senhor nos cultos quando participo no Brasil. Outra coisa, vou mostrar. Olha o tamanho do palito de fósforo do Chile. Ele tem 22 centímetros. Esse é o palito e isso aqui é a caixa. A caixa tem 22 centímetros. Então, eu sempre digo, quando vou no Brasil, o Chile tem o maior palito de fósforo do mundo, mas o Brasil tem o maior avivamento. Amém. O Brasil tem esse avivamento, esse despertar para as missões, e isso é muito importante. Então, quando eu vou para o Brasil e consigo levar esse palito de fósforo, eu coloco assim no paletó aqui e pergunto no púlpito: quantos querem que o fogo do Senhor caia nesse lugar? Amém! Todo mundo grita. Eu só vou mostrar o palito para vocês. Amém. Aí todo mundo quer um palito desse de presente, mas é difícil de levar, é difícil de passar no aeroporto, ou até mesmo de ônibus, por causa que é um produto inflamável que pega fogo. É uma história muito linda para a gente contar acerca desse palito. Então, eu nasci num berço evangélico e tudo aconteceu muito cedo na minha vida. Desde criança eu já me sentia chamado. Com 10 anos eu já comecei a ler a Bíblia. Eu li 10 vezes a Bíblia até os meus 17 anos. Com quase 18, eu entrei no Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba para estudar teologia. Foi tudo muito cedo, muito rápido. Com 21 anos, eu estava vindo para o Chile, sem saber falar o espanhol. E graças a Deus que em 3 meses estava falando aqui que nem um papagaio. Aprendi a falar nitidamente, perfeitamente, e sempre me esforcei para falar o espanhol de tal maneira que eu possa passar como que fosse um chileno. Na verdade, que sou um chileno de coração, porque 33 anos falando do Chile, vivendo no Chile, eu já estou tendo até dificuldade, às vezes, de lembrar algumas palavras em português, mas é maravilhoso. Eu nasci como missionário, então, na década de 80, quando era a década da colheita, na Assembleia de Deus no Brasil, houve um despertar, muitos missionários surgiram naquela época, e eu vim parar aqui atrás da Cordilheira dos Andes, na República do Chile. 1991. Chegamos aqui por primeira vez. E a gente foi enviado por uma grande igreja em Santa Catarina. Vou dizer a quantidade de membros, tinha 12 mil membros a igreja, e depois eu fiquei sabendo que o pastor da época, num culto de missões, disse: olha, a gente precisa levantar 7 pessoas aqui, com meio salário mínimo cada um, para sustentar o pastor Teófilo lá na República do Chile. Uns ia dar a 4ª parte do salário, outros ia dar metade do salário. No fundo, eu não sabia quanto seria o salário que eu ia receber, mas as pessoas contaram para nós que elas se comprometeram, e algumas delas fizeram um voto, um pacto de ajudar por 2 anos, só que a gente recebeu apenas 4 meses esse sustento aqui na República do Chile. Ainda o pastor, na época, disse: olha, Teófilo, eu vou te mandar um dinheiro para você comprar passagem, você volta para Santa Catarina, porque aqueles irmãos que se comprometeram contigo, eles já pararam de ajudar. E não é verdade, porque depois de 2 anos e meio, quando eu fui a primeira vez para o Brasil, eu me encontrei com algum desses irmãos, ou esses irmãos me buscaram,
e tinha assim um talonário daqueles depósitos do Bradesco grampeado, assim, 24 depósitos feitos no Bradesco, e eles faziam assim, abria assim, e disse: você não recebeu isso aqui? Você não recebeu isso aqui? Eu disse: eu não recebi, eu só recebi 4 meses e não aceitei voltar para o Brasil, porque fiquei com vergonha, né? A nossa despedida anunciada na rádio, congresso feito num auditório, num ginásio esportivo grande, e que diria aos meus pais e aos meus parentes: sim, tu não tinha chamada, por que você está voltando? Então a gente optou por ficar aqui no Chile pela fé, e graças a Deus, a tua última palavra, ou no primeiro áudio que você me mandou, Pedroso, você falou aí que você continua vivo. Essa frase que você falou marcou muito meu coração. Realmente eu continuo vivo aqui no Chile, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. E aconteceu muitos milagres, muitas bênçãos, que nós vamos compartilhar algumas experiências no decorrer das perguntas que você for fazendo para mim aí. Em relação aqui a Pernambuco, o senhor tem conhecimento, a sua relação com o pessoal aqui de Pernambuco, pastor? Olha, eu conheço o Brasil, quase todo o Brasil, conheço todo o Nordeste, tá? Salvador, Sergipe, Natal, Pernambuco, enfim. Houve um ano, lá pelo ano de 1998, creio, veio um pastor da Assembleia de Deus do Pernambuco, do Templo Central, lá da Cruz Cabugá. Ele veio para abrir uma igreja aqui, para a missão do Recife, para a Assembleia de Deus do Recife, e ficou no hotel no centro da cidade de Santiago. O hotel ainda existe. E aí, na época, eu já tinha uma linha telefônica, não havia celular, não havia internet também, mas eu tinha uma linha telefônica, e o meu nome e o nome da igreja aparecia na lista telefônica como Assembleia de Deus. E ele, buscando uma Assembleia de Deus, ele me encontrou. Aí ele ligou, querendo falar português, meio atrapalhado. Eu disse: pode falar em português, que eu sou brasileiro. Aí ele se alegrou muito. Fui lá no hotel, busquei ele, trouxe para o lugar onde eu morava, que era uma meia água ao lado da igreja. Ele ficou uns 15 dias comigo ali. A esposa dele e ele, era o casal. Foi uma bênção de Deus. E aí ele, na saída, ele disse: olha, eu poderia falar ao teu respeito lá no Recife. Eu não estou te prometendo nada, mas eu poderia interceder lá, vai que o pastor lá queira te ajudar. E de fato foi. Ele chegou lá e disse: pastor Leôncio, que era o veterano, homem de Deus naquela época, né? Disse: em vez de nós mandar um missionário do Pernambuco para o Chile, tem um missionário brasileiro, catarinense lá, por que a gente não adota ele? Olha aí. Então eu fui levado de avião para o Pernambuco. Eu participei num auditório que tem a igreja, havia uns 400 pastores, e o velhinho, o patriarca, o pastor Leôncio, dizia: olha, eu no meu coração eu já te adotei, agora tem que ser aprovado pelo plenário. E sabe o que aconteceu? Todo mundo levantou a mão em aprovação, e a gente foi recebido e adotado pela Assembleia de Deus do Recife. E essa adoção, ela durou 5 anos e meio. Então eu tenho essa linda experiência do tempo do patriarca, pastor Leôncio, que ele realmente cuidou de nós. Aí esse missionário que veio aqui e voltou, ele disse: o Teófilo não tem nada lá a casa dele lá é muito simples, não tem nada. Então a igreja do Recife mandou fazer uma lista do que eu precisava, e eles calcularam e mandaram o dinheiro. A gente trouxe o dinheiro para comprar os móveis um pouco melhor, né? Porque o que eu tinha era muito precário. Então fomos muito bem cuidados, até que chegou
Então, a nova eleição, pastor Ailton assumiu a presidência e mudou completamente a nossa situação aqui no Chile. Se o senhor quiser entrar em detalhe, fique à vontade. Se não quiser, a gente passa para frente. Sim, não, eu não vou denegrir ninguém, não é o meu propósito. A realidade. A realidade é que o pastor disse, olha, você foi adotado, nós vamos continuar apenas com as nossas igrejas na Argentina, porque lá eles até chegaram a construir templos grandes até, inclusive uma vez eu fui lá pregar nessas igrejas, que é do Pernambuco, que está na Argentina, Mar del Plata, Alejandro Cor, mas isso. Você, Teófilo, que é catarinense, você pode voltar para Santa Catarina ou pode ficar no Chile por conta própria, nós não vamos poder seguir te sustentando, e a gente novamente optou por ficar aqui no Chile, e se eu somar tudo esses anos que a gente vive aqui pela fé, dá mais de 19 anos, totalmente pela fé, Em 2015, eu escrevi um livro, eu vou te mostrar aqui, não sei se vai sair as letras ao contrário, né? Esse livro, ele é grosso, ele é grande, são 360 páginas. Muitas das pessoas que estão me ouvindo, quem sabe, dos meus amigos aí, que eu mandei o link, adquiriram esse livro, por isso que ele se chama Viver de Missões, porque eu conto aqui experiências de como é sobreviver no campo missionário, porque houve um descuido do sistema. O sistema é muito cruel quanto à ajuda missionária, quanto ao amparo missionário. Vamos falar uma coisa. Tem estados no Brasil, principalmente no Nordeste, que é centralizado totalmente numa só igreja, e é uma secretaria de missões para todo o estado. É como um monopólio. Depois tem outros estados que cada pastor presidente tem a sua própria secretaria de missões. E cada congregação nos bairros também tem o seu departamento de missões. E aí a pergunta é o seguinte: para que criar um departamento de missões, ou para que criar uma secretaria de missões, se não existe missionário? Para mim é apenas para arrecadar mais uma oferta especial, extra, porque já tem o dízimo, já tem as ofertas alçadas, já tem as primícias, já tem os votos. Então vamos fazer mais uma oferta feita no culto de missões, uma vez por mês, um caixa totalmente à parte do caixa da igreja, para enviar para os missionários. E a verdade é que tem igrejas sérias, tem igrejas abençoadíssimas que realmente cumpre com a palavra e se dá o destino correto e envia aos missionários. E ela não se jacta por ter... Jesus mandou 70 missionários, mas tem igreja que quer ter 700 missionários. E se jacta, e tem esse orgulho, essa jactância de ter tantos missionários. Por que não ter menos missionário? E bem cuidado e bem sustentado? Ou por que o missionário não é sustentado com caixa da igreja? Por que o missionário não recebe do mesmo caixa que recebe o pastor local, o presidente? Por que o missionário é derivado a uma secretaria que ora tem, ora não tem? E quando se junta um dinheiro nessa secretaria, é destinado à construção de um banheiro, é destinado à mudança de um obreiro local. E eu quero deixar bem claro que missionário, o verdadeiro missionário, é aquele que faz missões transcultural, que tem que se adaptar a uma nova cultura, aprender um novo idioma, e fazer a obra do Senhor longe da mãe, do pai, longe do clima, longe do clima bom do Brasil, das comidas boas do Brasil. Esse é o verdadeiro missionário. Não estou de acordo que estão chamando a título de carinho. A esposa do pastor é chamada a título de carinho de missionária. Missionária do quê? Ela nunca fez missão. Então, eu não posso ter um título como de missionário por carinho ou por respeito. Tem que ser realmente aqui em loco, na obra, pisando na terra
e andando no meio do povo aqui. Esse é o verdadeiro missionário. Amém, pastor. Eu insisti nessa questão de que o senhor falasse sobre essa questão, sobre esse abandono, porque talvez muitos missionários que possivelmente vão estar vendo uma live dessa, vai se espelhar na sua perseverança em meio a essa situação, tá certo? A gente não quer nem tocar na questão do abandono, mas sim na perseverança do missionário, ok? O missionário que se doou para a obra, e entre o voltar e o permanecer, o senhor optou por voltar, ficar por conta própria, e isso é um exemplo de perseverança, coisa que deve existir na vida do missionário, né? O cara ter fé em Deus e perseverar na obra, que são recomendações apostólicas para todo aquele que quer desbravar, desenvolver a obra de Deus, principalmente em campo missionário. Eu insisti nessa questão porque, como eu sou de Pernambuco, e o olho do furacão que culminou aí no senhor ter ficado aí à mercê, é justamente por pessoal aqui de Pernambuco, aí eu insisti nessa questão. Porque eu conheço como é que é a coisa aqui. E o senhor tocou num assunto interessante que, até a época do pastor José Leôncio, que eu conheci, já frequentei a casa do pastor José Leôncio, já na sua aposentadoria, na sua jubilação, eu conheci a sua esposa, coisas dessa natureza. Então, um homem de Deus, tá certo? Visto que ninguém é santo, temos lá nossos defeitos, todo mundo tem os seus defeitos, mas eu não tenho nada do que falar do pastor José Leôncio, homem de Deus, que até culmina aí nessa questão de que o senhor foi amplamente ajudado no ministério do pastor José Leôncio. Glória a Deus por isso. Mas a questão toda é quando passou o bastão para frente, né? É verdade. Para quem não conhece a história, até o Josué, o presbítero Josué e outros criadores de conteúdo aqui na plataforma, a gente já divulgou isso aqui, vocês sabem perfeitamente, está no nosso canal, está no canal do Josué, está no canal do Eric Ribeiro, como se deu a eleição aqui em Pernambuco. Eu não vou entrar em detalhes, a gente tem que seguir aqui com a live, mas como uma coisa puxa a outra, minha língua coça para contar para vocês que a eleição aqui, se é que aquilo ali pode ser chamada de eleição, não é isso? Uma coisa com ameaças, ameaças para alguns, prêmios para outros, isso pode ser chamado de eleição. Tá certo? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, não, porque meu alvo, meu objetivo hoje é entrevistar o pastor Teófilo. Pastor, o Chile é um país desenvolvido, pastor? Quanto ao salário mínimo do Chile? Diga aí, os custos de vida são caros aí, porque essas informações já para treinar aqui quem está pensando quem está sentindo o chamado, né? No Chile, né? Tem avivamento nessa nação ou tem muito misticismo? Já que tudo vou te responder. Viu? Primeiro eu queria dizer que o meu ânimo não é desanimar ninguém que tenha sido chamado pelo Senhor. Isso. Como você falou, o fato de eu permanecer aqui com sustento ou sem sustento serve de estímulo para muita gente que é possível, sim, fazer a obra do Senhor aqui na República do Chile ou qualquer outro lugar. É claro que a gente tem restrições, é claro que a gente tem... No meu caso, eu tenho uma esposa, né? Ivone Carcle, que me apoia, que me ama, que me ajuda, que suporta, que enfrentou junto comigo todas essas dificuldades, e aqui estamos firmes, fazendo a obra do Senhor. Então, falando do Chile, o Chile já é quase um país de primeiro mundo, tá? Ele tem o melhor salário da América do Sul. Olha, o salário daqui é R$ 3.012.
R$ 3.012. Daí o custo de vida também é caro, né? Principalmente a questão da comida, a questão do aluguel é muito caro aqui. Aí tem umas benesses aqui que nos ajudam, por exemplo, frutas, aquelas frutas que aí no Brasil é caríssima, aí no Brasil é R$ 90 um quilo de cereja, aqui é R$ 5. Então a gente desfruta da melancia, da uva, da pera, essas frutas aqui são baratas, tá? O peixe, enfim. E falando do Chile, se o Chile tem avivamento, tem misticismo, se você pega um livro da história do avivamento, vai colocar Chile como um país já evangelizado, que na época, lá em 1909, alcançou 40% da população. Só que hoje, para mim, no meu ponto de vista, Chile é um país de desviados. A grande maioria que você vai falar de Jesus, ele já foi crente, está afastado dos caminhos do Senhor. E as igrejas que estão estabelecidas aqui, elas ficaram um pouco estacionadas no tempo. Então, o avivamento desapareceu, ou seja, não tem crescimento, não tem, é uma igreja que não produz novos convertidos, e aí está cheio de misticismo dentro dos cultos. Algumas danças que chamam de danças proféticas, e coisas assim, em vez de citar a palavra tal como está na palavra, diz assim, como diz o meu bispo, João 3,16, porque de tal maneira Deus amou o mundo. Então, por que não diz o Evangelho de João, capítulo 3? Por que tem que citar o nome desse bispo, o nome desse pastor? Então, há uma certa idolatria com essa proteção que eles dão ao pastor, esse cuidado, e o pastor vive dos dízimos, não passa por uma secretaria, não passa por nada. Então, também é difícil ver assim uma igreja chilena com avivamento. Agora, onde tem um pastor brasileiro, aí é diferente, porque a gente tem a manifestação dos dons do Espírito. Eu vim para o Chile com 21 anos, eu estou com 55, continuo com o mesmo ímpeto, com o mesmo fogo, com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com a mesma... A chamada não muda, e você não pode nunca deixar de ser missionário. Então, o brasileiro aqui é bem recebido, tá? Se tem alguém querendo vir fazer missão aqui, não se assuste com a caristia do país, porque o salário mínimo é alto, né? R$3.012, um salário mínimo daqui. Então, uma casa aí simples é esse salário do Chile aqui, R$3.012. Aí eles olham para o pastor do Brasil, olha para mim assim, não vou poder te ajudar. Por quê? Porque o teu salário seria muito alto, o teu aluguel é muito alto, por causa do custo de vida é alto. Então, olha o que Deus está fazendo. Deus está usando o Cláudio, Deus está usando o Antônio, Deus está usando o Mateus, Deus está usando a Tereza, Deus está usando o Joel. Estou citando algumas pessoas aqui que me ajudam aqui na República do Chile, todo mês mandam uma oferta, e a gente está conseguindo fazer a obra do Senhor nessa nação por causa da generosidade desse povo brasileiro. O povo brasileiro é muito generoso, tem um coração generoso, e isso é uma vantagem muito grande, muito linda, que tem a nossa pátria brasileira. O senhor falou algo interessante aí sobre essa questão de misticismo. A mentalidade teológica aí no Chile, quando eu estou falando de mentalidade teológica, eu estou me referindo ao neopentecostalismo, que sim. É uma dissidência do pentecostalismo que se envolve muito com essa questão mística das coisas, né? É um misticismo, é um sincretismo religioso. Como é para vocês aí lidar com essa questão neopentecostal, visto que eu já vi alguns vídeos aí do Chile e tem coisa que a gente fica perguntando, meu Deus do céu, e o povo acredita mesmo que aquilo ali é de Deus. Como é que é a situação de lidar com manifestações neopentecostais aí no Chile, professor?
Pois a cultura teológica do Chile, ela é bem rasa, bem pobre, bem pequena. Inclusive, o meu desejo também, um dos meus projetos é, num futuro próximo, criar uma escola missionária aqui, teológica, para levar jovens casais para inculcar uma teologia netamente bíblica, e afastar eles dessas crendices, dessas coisas que enxertaram no Evangelho aqui e que escandaliza e que assusta, e que o povo mais culto, ele olha para um movimento assim e ele diz, eu não vou fazer parte disso aí. Aí eles perguntam para mim, você é dessa linha? Não, não sou dessa linha. Porque senão eu nem quero conversar contigo. É uma linha que escandaliza, é uma linha que assusta. Então, o evangelho daí fica prejudicado. Mas isso... E outra coisa, o evangelho alcançou só a classe baixa, né? As partes nobres da cidade, onde o evangelho não chegou ainda. Eu estou aqui num lugar chamado Buin. Buin tem 111 mil habitantes. Nós estamos aqui num bairro que tem, ou seja, 10 bairros novos que não tem igreja. Então, a gente ganhou 2 bicicletas de um pastor lá de Goiás, lá do Rio Verde, dia 24 de dezembro. Aí a gente anda para cima e para baixo com as bicicletas, e a minha esposa diz, mas como é que tu vai falar de Jesus para uma casa chique dessa aí, uma pessoa que todo mundo tem carro bom? Eu estou fazendo exercício, né? Não tenho vergonha de fazer a obra do Senhor, mas, na verdade, Pedrosa, eu deveria ter um carro aqui, eu deveria ter condições melhores para poder falar de Jesus de uma maneira mais visível, não chegando de bicicleta, não chegando a pé. Antes, em novembro, nossos pés estavam rachados embaixo de tanto caminhar. Aqui não chove durante 8 meses, então clima de deserto, é muito seco, então começa a rachar o lábio, racha o pé, racha tudo. Então e aí a gente olha para o Brasil e sabe que a fortuna está lá. Quantas vezes, eu não vou te dizer o nome da cidade, mas foi levantado, feito campanha no nosso nome. Por exemplo, depois de um terremoto, foi levantado dinheiro, muito dinheiro, né, para ajudar os nossos irmãos aqui que perderam suas casas, porque aqui o terremoto é constante, dá muito terremoto aqui. E esse dinheiro nunca chegou. Outra vez andando aí no Nordeste, numa igreja grande, tinha um mural de missões e tinha um mapa mundi e tinha uns alfinetes espetadinhos assim no Chile. E eu perguntei, e esse missionário do Chile aqui? Esse missionário do Chile aí é um tal de Teófilo? Eu fiquei calado e eu disse, mas eu não sou missionário dessa igreja, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Então, acontece isso, pessoas que usam o teu nome, a tua imagem, e para tirar proveito, é um pecado, um crime que estão cometendo. E tudo que o homem semear, certamente vai colher. Assim que, num princípio ali, eu queria falar para ti, com uma questão assim, será que está funcionando tudo certinho, a obra missionária? Não, pior que não, tem coisa errada dentro da Secretaria de Missões, missionários que vão e voltam, ficam 4 meses, e ele continua sendo missionário, mas ele não está no campo. Teve um missionário na Argentina conhecido, que a igreja alugou um galpão enorme, ele era 4 pessoas, ele, a mulher e 2 pessoas mais, com a caixa de som, fazia aquele barulhão, aquele eco dentro daquele salão grande. O cara foi embora, o missionário foi embora desanimado, assustado, porque não deu resultado, porque começou errado, começou pelo salão. Não, tem que começar culto nas casas mesmo, de um em um, trabalho de formiga, para que o trabalho do Senhor avance. Aí eu digo assim, a gente precisava de uma rex-cavadeira para fazer o trabalho aqui, mas a gente está fazendo com uma pá de jogo, de juntar. Mas não importa,
não importa que a obra está sendo feita. Gideão também era sozinho, estava dentro do lagar, sacudindo um pouco de trigo. O Senhor viu essa atitude, esse gesto, e disse para ele que ele era valoroso, e usou ele para libertar dos midianitas. Assim que eu creio que as pessoas que estão assistindo a live aqui no teu canal, tem pessoas que serão tocadas e poderão nos ajudar de alguma maneira aqui na República do Chile. Nesse momento a gente está precisando que Deus renove algumas pessoas que deixaram, que se esqueceram de nós, que ficaram para trás no ano de 2024. E eu creio que eu estou falando com alguém aqui nessa noite, nessa ocasião, nesse canal abençoado, que o seu coração se compunge, seu coração se quebranta ao ouvir depoimentos. Estamos contando a realidade. Eu podia ser um cara frustrado. Você nunca vai poder dizer isso. O Teófilo é um cara frustrado porque ninguém ajuda ele, ele perdeu o sustento. Não, eu sou um cara alegre, eu sou um cara abençoado. Deus tem me abençoado. Nesses últimos meses, Deus está fazendo algo extraordinário, com pessoas que têm um problema na justiça, um problema de saúde. Eu digo, faça um voto. Eu quero vender uma casa, eu quero vender um terreno, quero vender um apartamento. Faça um voto, anota num caderno, que Deus vai acionar o anjo do voto, que fala em Eclesiastes capítulo 5, e em 30 dias esse lote vai ser vendido, essa residência vai ser vendida, esse caminhão vai ser vendido, e você vai poder enviar aquilo que o Deus tocar no teu coração mediante um voto. Então a gente tem recebido algumas ajudas assim. Eu vou falar até o nome, pastor Joel, foi um pastor de Santa Catarina lá que tinha um terreno da família que não vendia, fez um voto, em 30 dias o terreno foi vendido e ele pôde enviar uma oferta importante aqui para o campo missionário. Glória a Deus. A princípio, a gente estava falando sobre a questão das dificuldades de uma pessoa no campo missionário. Primeiro que ele vai ter que, como o pastor Teófilo falou, se desenvolver na questão do idioma nativo local. Ele tem que dominar pelo menos o básico. Poxa, se ele quer fazer obra de missão em outro país, pelo menos ele tem que ter o básico no idioma nativo local. Está entendendo? Outra coisa é a questão do recurso. Aí envolve a questão também da honestidade das secretarias de missões, que eu já falei sobre isso aqui. Eu queria até mandar salve aqui para o professor Pociano Galdino, que está na área também, está aqui. O Pociano Galdino chegou, está na área, está até mandando um salve aí para o missionário. É isso? Boa noite, então, assim, mundo missionário. Esse mundo missionário é eu aí. Oi? Ah, tá. Aí o que acontece? O missionário, ele enfrenta essas dificuldades, irmãos. Eu mesmo nunca participei de uma situação como essa. Eu não tenho essa experiência para contar na questão missionária. O pastor Teófilo, ele é experiente nessa área e o testemunho dele aqui está servindo para, como se fosse até uma injeção de ânimo para aquelas pessoas que estão fazendo missões. Então, quando a gente vê a instituição falando muito de missão e pedindo para que se tenha recurso, viu, pastor? Estou medindo aqui as palavras porque eu conheço esse povo aí da Assembleia. É impressionante, eu tenho que tomar cuidado aqui nas palavras. Aí o que acontece? Uma secretaria de missão que já teve gente aqui dizendo que não funciona. A secretaria existe, mas o mecanismo não funciona como deveria. Pronto, a palavra certa é essa. A secretaria existe, mas o mecanismo não funciona como deveria. E muitos missionários estão padecendo, irmão, padecendo. Agora, isso tudo, né, professor?
Eu chamo todo mundo de professor aqui, viu? Isso tudo porque existe uma gestão que domina esse departamento e muito desse recurso desse departamento não cumpre aquilo que deveria cumprir. A gente já falou isso aqui algumas lives atrás sobre alguns departamentos que são criados. Desses departamentos existem dinheiro envolvido, tá entendendo? Só que os departamentos criados não funcionam como deveria funcionar. E boa parte desse recurso é destinado para uma outra finalidade que não é a original. E a gente já falou sobre isso aqui, inclusive a gente falou até no canal do Dr. Luiz Miguel, né, que é um brilhante advogado que a gente já entrevistou aqui. E várias pessoas falaram sobre esse desvio de finalidade. E quem é que paga? O missionário. O missionário paga. O missionário sofre. Aí vem com aquela balela de dizer, não, irmão, vamos contribuir para a obra de missões e aquela coisa toda. Filho, a coisa não funciona às mil maravilhas como você pensa. Tá entendendo? Olha, eu digo uma coisa. Para se trabalhar com dinheiro, tem que ser convertido, irmão. Tem que ser convertido. Tem que ser cristão, né, professor? Exatamente. Tem que ser cristão. Senão se corrompe, né? Senão se corrompe. Eu já entrevistei aqui, viu, professor? Eu já entrevistei aqui 2 ex-tesoureiros de convenções das Assembleias de Deus. 2 ex-tesoureiros. Rapaz, é absurdo. É absurdo. Tá aqui no canal. Tá entendendo? Tá aqui no canal. Vocês viram a entrevista que a gente teve com um ex-tesoureiro de uma convenção aí, com um rombo de 210 milhões de reais. Vocês viram. Então, assim, tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa. Eu estou tentando seguir a entrevista com o missionário aqui, mas a coisa carece, às vezes, dessa pontuação que a gente tem que pontuar. Tem que pontuar. Deixa eu ir para uma próxima pergunta aqui. É a pergunta que a gente sempre faz, né? Não. E o pastor sabe que o nosso canal é um canal de apologética. A gente vem denunciando esse sistema, tá entendendo? Na questão missionária, pastor, tudo está funcionando perfeitamente e a gente já vai emendar o que eu falei com essa pergunta aqui. Na questão missionária, as coisas estão funcionando perfeitamente ou as igrejas estão cometendo erros e os missionários estão pagando o preço por conta desses erros, desvios de finalidade naquilo que deveria as secretarias de missões fazer? Viu, Pedrosa? Eu queria te agradecer pela oportunidade. Eu sei que o teu canal Voz Apologética é para lidar com esses assuntos que você vem combatendo, né? Em 5 pontos, como você me contou, mas eu estou me sentindo aqui em casa, eu estou me sentindo muito bem falando contigo. Amém. E eu creio que nós vamos encontrar na posteridade, depois que esse vídeo ficar né, no ar aí, ficar no canal, eu creio que muitas pessoas que estão cansadas de contribuir, jogar lá no Congresso a sua oferta, ela vai descobrir que a melhor maneira de ela ajudar as missões é colocando o recurso diretamente na mão do missionário. Na mão do missionário, justamente. Por que tem que terceirizar essa oferta missionária, que eu chamo também de semente, essa doação do teu coração, essa generosidade sua? Por que terceirizar isso e passar via um sistema que não está funcionando? Eu te convido a sair fora desse sistema. Você tem que cumprir com a tua oferta no culto. Tudo bem, você é dizimista fiel, meus parabéns. Mas a oferta missionária, ela é voluntária. Você pode dar
aonde o Espírito Santo te dirigir, aonde o Espírito Santo te levar. Então, nós aqui é que pagamos ou ficamos sem o recurso, porque não chega, e principalmente não chega na hora. E aí a conta está vencendo e falta 3 dias, e falta 2 dias, e falta 1 dia, e aí, como vou pagar esse aluguel? Como que vou pagar essa luz? Eu gostaria de estar aí do outro lado e ouvir um missionário falando, e sabe o que eu faria? Ô, missionário, quanto que é a tua luz? Eu vou pagar para você a luz todo mês. Ô, missionário, quanto que você paga de água? Eu vou pagar água para você todo mês. Seria algo maravilhoso. Seria algo lindo. Por que colocar lá no sistema? Eu vou contar 2 coisas que aconteceu numa grande igreja que faz congresso de 8 dias, de domingo a domingo e mais a segunda-feira junto. E na primeira noite do congresso foi lançado uma meta, um desafio de juntar $12 mil para comprar um carro para um missionário na Bolívia. E na segunda noite a campanha continuou, na terceira e até a 8ª noite, foi dito ali no final do congresso, falta pouco, falta pouco, falta pouco, falta pouco, e a gente ficou sabendo, por trás dos bastidores, que a oferta de $12 mil entrou na primeira noite. Então é uma coisa que entristece o Espírito Santo, é uma coisa que entristece o meu coração, e eu não vou fazer parte disso, eu não vou compactuar com isso. Eu não quero estar vinculado a nenhum sistema que eu tenha que ficar com a boca amordaçada, como diz a Bíblia, com a boca atada, a boca do boi que debulha. Eu sou livre, eu sou livre. Inclusive, a denominação, muitas vezes, ela causa um problema aqui, numa outra cultura. Não adianta a gente querer trazer o letreiro para cá, os costumes para cá, porque não vai funcionar. O povo nativo tem que ter o seu nome, da sua igreja, nome daqui, diretoria daqui, e o formato daqui, né? Não sei se você já ouviu falar que a Igreja do Brasil para Cristo, ela está lá no Paraguai e leva esse nome, a Igreja, o Brasil para Cristo no Paraguai. Isso é uma piada, contradição, né? Uma contradição, não pode ser assim. Então, a melhor maneira que você que ama a obra missionária, você que diz que respira missão, você que... Olha, e sabe quem são as pessoas que eu quero encontrar? São pessoas aposentadas, são casais recém-casados, são pessoas que são trabalhadores assalariados, são adolescentes que querem fazer alguma coisa pela obra missionária. Quantas ofertas eu tenho recebido de crianças que dizem, olha, eu não tenho o que te dar, eu vou te dar minha Bíblia, mas eu quero dar. Essas crianças têm que ter alguém orientando elas, para elas nascerem e crescerem num ambiente diferente, para que elas possam dizer, eu também quero ser um missionário, como o pastor Teófilo, eu quero ser um missionário. Agora, se essa família que vê que a sua criança, seu adolescente, o seu filho tem um chamado, e aí tem que ser peixinho do pastor para você ser enviado, esse missionário já vai sair com desvantagem aí do Brasil. Ele tem que ser pescador de homens, como disse Jesus, e não peixinho de ninguém, né? Porque alguns missionários gozam de certos status aí com o presidente, tem um cartão de crédito, uma conta compartilhada, aí é muito fácil, aí vem para o campo, fica 4 meses aqui, tira umas fotos na parte bonita da cidade e volta para o Brasil, e fui missionário. Missionário, Pedroso, missionário é viver onde nós vivemos, aqui nos bairros mais pobres e mais perigosos, cheio de Cracolândia, e os bandidos abria caminho e dizia, abre o caminho porque vai passar o filho do rei. Quantos bandidos se esconderam dentro da igreja, ali, ajoelhado entre as irmãs e cobrindo com a saia das irmãs,
e depois e falam assim, eu fui salvo 2 vezes, fui salvo por Jesus, fui salvo pelo pastor Teófilo, a polícia não me encontrou dentro da igreja. Então, você tem que amar esse povo mais pobre, o mais indigente, porque foi por eles que Cristo morreu. Olha, e faltando recurso... Deixa eu só interromper o senhor aqui rapidinho. Sim, por não. Olha, o Edivaldo Arruda, ele está dizendo assim, passa o Pix, missionário. Qual seria, se alguém quiser ajudar o senhor agora, como é que ele faria? Através da chave Pix CPF. Peraí, me soletre para mim aqui, vá. 732... É um CPF. É um CPF, é? Exato. Peraí. CPF, viu? CPF, para o pessoal entender. CPF. Chave Pix CPF. Vamos lá. 732. 654. 549. 91. Vou repetir aqui. CPF 732 654 549 91. É isso? Perfeito. Deixa eu só botar aqui na tela. Espera aí que eu vou botar na tela. O pessoal... E essa pessoa poderia também adicionar o nosso WhatsApp, né? Deixa eu só terminar aqui, viu? Aí depois eu vou cantar para você aí o WhatsApp também. Pronto, salvar. Vai ficar aparecendo aqui agora na tela aqui, olha, irmão. Ah, que lindo. Aqui, ó. Contribua para a obra de missões no Chile. Eita, faltou uma letra aqui, peraí. Que eu tropecei aqui na... A chave é com CH também. Isso, eu errei aqui. Eu vou só corrigir aqui rapidinho. Opa, deixa eu botar essa aqui e eu tiro essa para corrigir. É porque eu quem sabe faz ao vivo, né? Chile. Isso. Ok, salvar. Vamos lá. Contribua para a obra de missões no Chile, chave Pix. Viu, pessoal? Olha aí, a chave Pix aqui. O pessoal está me pedindo, eu vou colar isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Deixa eu fazer um negócio aqui para colocar em direto aqui. Deixa eu tirar assim. Pronto, aqui vai ficar melhor. Pronto, vai ficar aqui na parte da tela. Viu, pessoal? Vou deixar assim na parte da tela. Glória a Deus. Para os irmãos pegar aí a chave Pix. Quem puder, quiser, desejar contribuir para a obra de missões, tá certo? Contribua diretamente com o missionário. Tá aqui, tá certo? Deixa eu te contar um milagre. Diga aí, pastor, diga aí, vá, conte aí, vá. Teve um ano que eu tinha um quintal nos fundos da casa, eu fiz um canteiro, eu tinha um pedacinho de terra, eu fiz um canteiro e eu plantei beterraba. Não sei se você gosta de beterraba. Gosto. E a beterraba dá para comer, inclusive, a folha dela. Você pega a folha da beterraba, pica ela bem miudinho, coloca ovos, coloca farinha e faz uma massinha, tipo um bolinho. E depois coloca para fritar. Então, nesse dia, a gente nem tinha dinheiro, nem tinha nada para comer em casa, mas estava as beterrabas bem bonitas no canteiro. E a minha esposa disse, eu vou fazer uns bolinhos de folha de beterraba. Inclusive, se você corta só a folha, a beterraba volta a crescer novamente, a folha na beterraba que ficou enterrada no chão, na terra. E sabe o que aconteceu, meu querido Pedrosa? Diga lá. Aconteceu um milagre. Na hora que a gente foi almoçar, a gente orou ao Senhor, agradecendo, Pai querido, muito obrigado por esses bolinhos feitos de folha de beterraba. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, ele ficou assim, chatinho, ele ficou com a cor
de uma carne, a cor de uma picanha, o sabor de uma picanha, o formato de uma picanha, e a gente comia aquilo e as lágrimas caíam. Eu disse, Deus faz um milagre dessa natureza para alegrar o nosso coração, para mostrar que Ele é Deus, transformou essas folhas de beterraba, esses bolinhos de beterraba, e eu comia aqueles bolinhos como que estava comendo carne de picanha. Glória Veja só como Deus é maravilhoso. Vai, responda essa pergunta aqui, ó. A nossa irmã Luana está perguntando: abraços, pastor Teófilo, gostaria de ouvir sobre o cenário do evangelismo no Chile. Quais as impressões espirituais do país? Quais os motivos para intercedermos? Ô, irmã Luane, então, aqui no Chile é uma tradição já centenária de as igrejas evangélicas saírem domingo à tarde, elas formam uma fila, colocam as crianças na frente, colocam as irmãs depois, os homens, e por último, as pessoas que vão tocando os instrumentos, e eles vão andando pela rua cantando, citando o versículo da Bíblia. Então, essa é a maneira mais comum de evangelizar aqui no Chile. E aí eles param em qualquer lugar, na beira da rua, na praça, para assim umas 10, 15 vezes. Aí quando para, alguém leva uma mensagem assim de 5 minutinhos, 8 minutinhos, ou 2, 3 pessoas, aí avançam e essa fila vai avançando. Eu já fiz muito disso, porque eu já tive 3 igrejas aqui em outras épocas. Hoje essas igrejas estão com pastores nativos aqui do Chile, entendeu? Então, a gente fazia esse formato de evangelismo. Não vejo muito resultado, porque às vezes eles estão diante de um lugar que nem casa tem. Um muro alto e a voz não chega lá na casa. Então, nós estamos fazendo um evangelismo aqui um pouco mais específico, que é ir na praça, entregar folhetos, um folheto que a gente recebe da Polônia. A gente colocou um carimbo assim: eu oro por você, eu oro por você. Então a pessoa toma aquele folheto e diz: eu oro por você. Ela adiciona o nosso WhatsApp e faz um pedido de oração. Aí a gente ora por essa pessoa pelo WhatsApp, mas depois já na segunda conversa a gente pode ir na sua casa. Então essa é a intenção, de entrar na casa da pessoa para falar de Jesus na casa. Não sou tanto a favor de estar divulgando com microfone, uma caixa de som na praça. Eu prefiro ser assim mais seletivo, mais específico, tentando entrar nas casas das pessoas. Assim que e o chileno recebe muito bem os brasileiros que sabe falar o espanhol, né? Tem que falar o espanhol. Não pode vir falar palavras aqui que parece que é português, parece que é espanhol, mas não é. Por exemplo, quando a pessoa diz, pode passar o cartão aqui é papelão. A pessoa tem que passar a tarjeta. Eu vou mostrar aqui. Isso é a conta da Wise. Sim. O dinheiro entra aí na conta no Brasil, né, através da chave Pix. A gente transfere para esse cartão e retira aqui. Porque para fazer um saque aqui é uma taxa de R$56 por saque. Então tem que ter toda uma estratégia, né? Tem que fazer um saque por mês, uma coisa assim, quando tem dinheiro, quando não tem dinheiro vai chorar. Mas Deus, ele vai providenciando. Deus é maravilhoso, Deus é bondoso. Pronto. Uma outra pergunta aqui, e no coube toda, o que foi feito com o dinheiro que se arrecada em nome das missões, pastor? Esse recurso chega até vocês? O senhor já foi afetado pelo sistema? Tipo, já fizeram alguma campanha missionária e o dinheiro foi desviado? Sim, e tenho várias experiências que não vou contar assim com detalhe, né, mas que foi
arrecadado dinheiro, feito campanha em meu nome, e depois alguém disse, olha, eu te ajudei, dei uma boa oferta lá, você recebeu? Eu disse, não recebi, porque fica, a grande maioria, não estou generalizando, tem igrejas sérias, tem pastores tremendamente homens de Deus, que eles não, nem que for R$10, é da missão, é do missionário, né? Quantas vezes que eu fui para o Brasil, assim, que eu vou jantar com o pastor me leva para jantar, ele, assim, enrola o dinheiro na mão e me coloca na minha mão, ó, esse alguém me deu ali para você. Isso é muito lindo, Isso é maravilhoso, porque o pastor não tem por que ficar com aquele dinheiro que alguém deu com carinho para a obra missionária, né? Mas tem outros que é capaz de mentir e desviar totalmente o dinheiro, né? Mas o senhor já foi afetado justamente por essa situação? E se foi afetado, como é que o senhor se virou aí por conta disso? Por exemplo, cada 2, 3 anos dá um terremoto aqui no Chile. Aí, quem é que vai ajudar? Ah, mas quebrou pouca coisa. Mas quebrou, precisa ser restaurado. E quando a gente fica enfermo, a gente ficou com Covid agora, dia 29 de dezembro, até uns 18 dias de janeiro com Covid, eu e a minha esposa. Aí não temos plano médico, e aí não dá para comprar nada, os medicamentos, meu Deus, e a voz que não saía, e não dava para engolir, e não dava para sentir o cheiro, e eu pensava que o Covid havia desaparecido, mas o Covid aqui no Chile ainda está ativo, então tem que ter coragem para ficar aqui, né? Para você poder sobreviver e com alegria e continuar fazendo a obra do Senhor. Algumas coisas que eu sofri, eu já me esqueci, aí eu nem gosto de lembrar, nem gosto de contar, porque foi coisas que os homens fizeram, então eles estão perdoados, quem usou o meu nome, a minha imagem, quem levantou oferta em meu nome. E isso acontece, uma coisa que é muito comum é você pregar na igreja e ser feita a oferta e você não recebe aquela oferta. Uma vez eu estava com uma prima, ela disse, não, mas não te entregaram, não. Peraí, eu vou lá falar com o pastor. Pastor, cadê a oferta do Teófilo? Não, nós estamos em construção, aquela oferta foi usado o nome dele ali para arrecadar mais dinheiro só. Então, disso eu estou cheio, por isso que eu nem gosto de... nem gosto de falar, mas graças a Deus que quando o pastor proíbe os irmãos de ajudar, como eu já fui numa igreja, os irmãos disseram, pastor, a gente está proibido de ajudar você aqui, ou ajudar os missionários, então eles colocam por fora, colocam no bolso, lá na rua, vamos comer um cachorro quente aqui, e eu tenho uma oferta para te dar, não pude dar lá na igreja, não podemos abençoar na igreja, estou te abençoando diretamente aqui agora. Então, isso é válido diante de Deus e que o Senhor perdoe aqueles que cometeram essas gáfias, esses erros, essas enganações aí, que o Senhor tenha misericórdia. Tem outra pergunta aqui, professor. É verdade que quem ajuda a obra missionária prospera financeiramente? Seja esta uma igreja, uma empresa, uma família, uma pessoa, qual a melhor maneira de ajudar a obra missionária, professor? Na minha experiência, Pedrosa, eu vejo e eu tenho história para contar de famílias que prosperaram, de pequenas igrejas que prosperaram, de pequenas empresas, MEI, que prosperaram a partir do momento que elas começaram a contribuir com a obra missionária. Mas não é jogar lá no oceano, é colocar o recurso diretamente na mão do missionário. Aquilo que eu falei, as pessoas fazem um voto, né? Eu instruo assim, você tem algo para vender e não pode, tem algo na justiça que não consegue, é uma enfermidade que não consegue, faça um voto, se é casado, conversa com a esposa, anota numa folha, coloca uma data,
é um dinheiro para receber, não consegue receber, coloca um valor ali que vai ser doado como voto para obra missionária. Não é que eu quero ganhar o dinheiro da pessoa, ela pode mandar para qualquer missionário, mas como eu estou instruindo, então ela envia essa oferta do voto para mim. E nós fazemos uma campanha de oração, e o que eu estou vendo nesses últimos 8 meses, Deus respondendo um voto atrás do outro. Hoje eu divulguei um áudio de uma senhora lá no Belém do Pará, a Silvana, que estava em estado de coma. Os médicos mandaram chamar os parentes para se despedir. Glória a Deus. Eu fiz 2 orações pelo WhatsApp. Glória a Deus. E ontem, sábado, dia 9, ela saiu do hospital e está em casa. Então, muitas pessoas estão sendo abençoadas assim. Se você que quiser adicionar meu WhatsApp e tem uma causa impossível assim, eu gostaria de fazer parte dessa história e você ter esse testemunho para contar. Não é que vamos fazer uma chantagem com Deus, uma barganha com Deus, não. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Se a pessoa só tem a intenção de ganhar a causa, o dinheiro que está travado, e não cumprir com o voto, Deus nem vai abençoar ela, nem vai responder. Mas se o teu coração é sincero, eu gostaria que você fizesse esse desafio. Eu tenho orado, Jesus tem respondido. Olha, são muitos milagres assim que o Senhor tem feito. Em poucos dias, menos de um mês, o milagre acontece. Fala aí um pouco sobre a Bíblia, professor. Essa tradução que o senhor está fazendo aí da Bíblia. Na verdade, eu também sou professor. Eu estou cadastrado em Santa Catarina como professor de espanhol. Glória a Deus. A Bíblia que eu estou fazendo, faz 5 anos que eu estou comentando, ela vai levar o meu sobrenome, Bíblia de Estudo Carcle, BEC, é a sigla, B-E-K, Bíblia de Estudo Carcle. É uma Bíblia em espanhol, é uma Bíblia inédita. Eu tenho 31 Bíblias de estudo diferente em português, e aqui eu estou fazendo não se parece com nenhuma das Bíblias que eu tenho. Então, é algo inédito que o Senhor me ha dado para mim, porque eu sou um estudioso da Bíblia. Desde os meus 10 anos, eu pesquisava na Bíblia. Eu queria saber, assim, quantas frutas tem na Bíblia, quantas armas, quantas ferramentas, quantas cores, quantos números, quantas partes do corpo humano, quantos rios, quantos sacerdotes, quantos montes. E eu anotava com a mão, eu lia a Bíblia e anotava com a mão. E essa informação, eu enchi vários cadernos, esses cadernos se extraviaram, mas essa informação continua no meu coração. Então, uma das coisas que vou colocar na Bíblia é exatamente essas curiosidades. Olha, na Bíblia existe tantos nomes, tantos sacerdotes, tantos rios, e na verdade são 12 temas que estamos comentando, versículo por versículo. Não são comentários assim demasiado longos, são muito bem elaborados para não ser cansativo, mas para que essa Bíblia possa ficar entendível. E, como falei no princípio, ela é uma Bíblia missionária também, e nós queremos, para a glória do Senhor, doar 50% dessas Bíblias aos obreiros chilenos que não têm Bíblias, principalmente não tem Bíblia de estudo. E nós já doamos centenas e mais centenas de Bíblias aqui no Chile, umas Bíblias missionárias com a capa de papel. E nesse momento nós estamos doando Bíblias de capa preta, Bíblia com letra grande, para as pessoas que estão aceitando Jesus. Mas esse projeto da Bíblia, fazer uma Bíblia para o povo chileno, é algo maravilhoso, que tem a aprovação de Deus, que está ficando um trabalho maravilhoso. Eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia, digitando, escrevendo, pesquisando e fazendo com excelência para a obra do Senhor. E eu sei que depois que essa Bíblia for publicada, eu também quero fazer ela em português e quero publicar ela em português também. E eu quero colocar numa folha, no início da Bíblia, uma menção honrosa, o nome dessas pessoas que estão me ajudando. As pessoas que puderem me ajudar agora, a partir de agora, se que puderem me ajudar, também colocarei o nome de você, seja homem, seja mulher,
nessa Bíblia dizendo: eu fui um patrocinador da missão do pastor Teófilo ali no Chile. Já que as igrejas não querem, então Deus está usando homens de valor, mulheres, no particular, e a obra do Senhor será feita. Glória a Deus. E eu falo isso com muita humildade. Amém, não é para se enriquecer, estou livre disso, não é para ficar contando vantagem, é com muita humildade que essa Bíblia vai sair, e vai sair com qualidade, muita qualidade, e nós vamos poder abençoar pelo menos 1.000 obreiros chilenos num primeiro momento com essa Bíblia de estudo. Nós não vamos mandar pelo correio, nós vamos lá na igreja dele, lá no meio da favela, lá no campo, lá na cordilheira, lá onde ninguém vai. Eu quero ir lá e dizer: olha, da parte do Senhor, uma Bíblia para você, de presente, porque brasileiros apoiaram esse projeto e o projeto vai sair. Esse final de ano, agora 2025, essa Bíblia tem que estar pronta, tem que ir para a fábrica, para ser impressa, para alegrar o coração de muita gente aqui no Chile. Tá bom? É algo maravilhoso, surpreendente que vai sair. Bíblia de Estudo Carcle. Fala um pouco sobre o seu livro, professor. Então, o livro Viver de Missões, ele foi escrito em 2015, eu já mostrei no início, né? Um livro grosso, ele tem 30 fotografias inéditas do Chile aqui no final. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma do vulcão. Olha aí. Sim. Essa cratera aí é tamanho de um campo de futebol. Depois a pessoa diz que não existe inferno. Então, o que eu fiz no final do ano passado? Eu fiz esse mesmo livro numa versão em e-book e em flipbook. O que é o flipbook? É aqueles sistemas que você vai passando as folhas assim, até vai fazendo barulhinho. É muito legal você ler aquele livro assim, nesse formato. Você vai passando as folhas, feito em HTML5. Então, eu tenho dois links, né, no Hotmart e Ui para disponibilizar aos irmãos a compra desse livro. É um livro instrumental, vai desde a chamada, a definição da chamada, o preparo que o missionário tem que ter, a sua primeira viagem missionária, a chegada no campo missionário, a adaptação, as 1000 coisas que acontecem aqui e que ninguém sabe, né? E daí faltou o sustento, e agora? Voltar para casa? Não, continue, Deus vai te abençoar. Então, é um livro de orientações, é um verdadeiro manual. Muitos dos que estão assistindo essa live já adquiriram. Então, eu gostaria também de colocar à disposição, depois vamos colocar num comentário aí o link para as pessoas poderem adquirir esse livro, e estaria me ajudando também. É um livro que vai servir para o pastor, para o obreiro, para os irmãos de qualquer denominação, de qualquer igreja. É um livro muito específico, tem muitas experiências missionárias adquiridas aqui no campo missionário. Amém. Deixa eu ir para uma outra pergunta aqui. Qual a sua maior necessidade, pastor, visto que o senhor está aí no Chile pela fé? Como que o nosso público, os nossos seguidores podem entrar em contato com o senhor? A gente já deu as coordenadas aqui, mas me passa aí o WhatsApp para eu colocar aqui justamente na barra de rolagem aqui. Então, anota aí o WhatsApp, né, com o DDI, que é o código aqui do Chile, mais 56 é o código do Chile. É o mais 56, né? Mais 56. Vai dizendo. 99 58 42 11. Pronto, vai passar aí agora. Deixa eu botar aqui para o pessoal ver aí. Pronto, aí, ó. 956, é? Exato. 956 99 584211. Pronto. O pessoal entrar em contato com o pastor para saber mais detalhes. Viu? Eu tenho 55 anos de idade e eu vim descobrir esse ano que eu tenho um dom, o dom da fé.
Que bom. Porque a minha esposa, ela se admira, diz, realmente, o meu marido é um homem de fé, porque está no Chile, como a gente já falou aqui, com custo de vida elevado, que o salário mínimo daqui é 3.012, e ninguém ganha um salário mínimo aqui, no mínimo ganha 2 salários mínimos, né? Então, o aluguel da casa é caro e a comida é cara. O que é barato aqui é o carro, né? O carro aqui vale a metade do valor do carro no Brasil. E eletrodoméstico também é barato aqui. Então, minha esposa diz assim, meu marido tem muita fé, porque vai se aproximando a data de pagar qualquer conta, a luz, o gás. Aqui a gente tem que pagar água quente, porque faz muito frio, e não tem o dinheiro. Aí falta um dia, e naquele dia chegou a oferta, e Deus nos surpreende. Inclusive, estou escrevendo um outro livro chamado Deus Surpreendente, para contar esses milagres assim. Não são coisas fantásticas assim, e que veio um anjo. Não, eu nunca vi anjo, mas são nos mínimos detalhes que acontece, e é uma prova que Deus está nos sustentando, que Deus está cuidando, e isso é maravilhoso. E tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, a nossa maior dificuldade é essa, porque vivemos pela fé, não estamos reclamando, estamos contando a realidade, dependemos de oferta de pessoas, né? Algumas começam em janeiro, vão até dezembro, no outro ano param, mas tem pessoas que têm nos ajudado já há bons anos, muitos anos já ajudando. Então, mas nesse momento a gente está precisando reforçar essa equipe aí de pessoas que possam nos ajudar aqui na República do Chile. E se você quer fazer parte do projeto da Bíblia, para que o teu nome possa configurar ali numa página de uma menção honrosa, eu gostaria de colocar o teu nome aí. Aí do Pernambuco, não sei de onde, eu me imagino que no Brasil todo essa live será ouvida, assistida, e Deus há de fazer esse milagre, e Deus é maravilhoso, e vai te abençoar também o teu canal aí, fazendo que o teu canal cresça. Olha aqui, ó, o professor Jadson está dizendo assim, professor Teófilo, quais as dificuldades na questão teológica que ele encontrou aí no Chile? No caso, o professor está perguntando ao senhor quais foram as dificuldades na questão teológica que o senhor encontrou aqui no Chile, a questão da matéria para o ensino e a dificuldade com as religiões nativas deste lugar. Bom, aqui eu vejo assim, olha, os católicos que aqui do Chile são católicos de verdade, de frequentar, inclusive domingo de manhã, enquanto que as igrejas evangélicas não querem fazer a famosa escola bíblica dominical. A grande maioria não tem escola bíblica dominical. Então, há uma carência muito grande nessa parte teológica, tá? Depois, aqui no Chile, tem uma cultura muito forte, que é os descendentes nativos daqui, que são os Mapuches. Mapuches, tem 1.200.000 Mapuches. Então, eles adoram a terra, adoram o sol, adoram a lua, adoram o pinheiro. Tem bastante Mapuche convertido, mas eles querem trazer essa cultura para dentro da igreja. Eu fui num culto que a pessoa que estava dirigindo o culto, e até era num setor bem nobre da cidade, ele tinha umas folhas de arruda aqui na orelha. É o quê? Eu perguntei para ele, eu não sei como chama. Eu não sei como chama no Brasil. Bom, aqui no Brasil isso aí é misticismo. Pois é, eu disse, para que é essa folhinha de arruda na tua orelha? Não, é um costume indígena para boa sorte. Eu disse, meu Deus, a nossa sorte vem do Senhor. A nossa sorte vem do Senhor. O quê, pai? Folha de arruda na orelha do obreiro, para trazer sorte para o culto. Aí eles fazem uma vassoura pequena, assim, com uns galinhos secos, de folha de arruda,
e uma irmã denominada profeta, né, que seria profetisa, ela é denominada de profeta, ela vem uns 15 minutos antes e ela vai de banco por banco chacoalhando essa vassourinha de folha de arruda para espantar os espíritos. Então, eu quero, os próximos brasileiros que vêm me visitar aqui, eu quero levar nessas igrejas para que eles tenham uma sensação. É uma pegada de misticismo e sincretismo religioso que a gente vê aí nas igrejas do Chile, professor. Sim, por causa que é muito forte essa cultura. E é muita gente com essa cultura. Então, e as igrejas evangélicas, elas ficaram na superfície somente nas emoções, elas não foram, como diz o Salmo lá, não foram nas águas profundas, elas ficaram na água no tornozelo, elas não foram lá no rio de Ezequiel, lá na profundidade, né? Então, é uma pobreza teológica forte, grande e verdadeira, e que precisa alguém desbravar essa área e dizer, eu vou para o Chile, eu vou me preparar, vou preparar material, vou aprender o idioma e vamos educar esse povo aqui. O povo recebe, porque você vai abrir a mente deles com a verdadeira palavra do Senhor. As igrejas que eu tinha no passado, elas eram bem alimentadas com a palavra, boa palavra, sempre uma palavra textual, uma palavra de peso, palavra de verdade mesmo, em cada culto. Não era assim uma coisa superficial, uma palavrinha. Eles usam muito aqui a palavra por mientras significa por agora, por enquanto. Por enquanto tá bem assim, meu marido tem uma chispinha, uma chaminha, tá... Eu disse, não, teu marido não tem chaminha, nem o teu marido está apagado completamente, porque quem está apartado dos caminhos do Senhor não tem chaminha. A chaminha se apagou, você tem que estar se congregando, você tem que estar se alimentando de uma palavra. Viu, Pedrosa, se eu tivesse condições, eu colocaria um programa na rádio, numa rádio potente aqui na região, só para falar de palavra de teologia mesmo, ensinar pela rádio. E eu creio que daria um resultado gigantesco, enorme. Mas aí a gente não tem esse recurso para esse programa de rádio, né? Mas... Tem casa de oração aí, pastor? Ainda não. Nosso... perguntando, aí no Chile tem casa de oração? No caso, uma turma de pessoas de intercessão e adoração? Não conheço nenhuma denominação que tenha uma casa de oração, né? Como eu falei no princípio que eu queria muito criar uma escola missionária aqui para ensinar teologia, missiologia, e aí nesse recinto, que teria que ser um recinto assim um pouco mais afastado da cidade, aí sim a gente poderia ter uma casa de oração para as nações aí, e divulgar isso para todas as igrejas, para fazer uma oração constante, assim, de 24 horas. Não existe isso no Chile. Não existe. E que poderia ser feito um bom trabalho nesse sentido também, né? Muito bem. Gente, para quem está chegando na live agora, eu estou entrevistando o missionário professor Teófilo, um missionário no Chile há vários anos, tá certo? Que está fazendo um trabalho independente de convenções lá no Chile, tá certo? Desbravando aquele lugar. E, inclusive, a gente está até fazendo uma campanha aqui para que os irmãos possam estar ajudando o nosso querido irmão missionário naquele trabalho. Se você quiser, puder, desejar, aqui está as formas. Eu vou até deixar na descrição do vídeo, quando a gente encerrar, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a forma como você pode estar ajudando o nosso irmão missionário e também entrando em contato com ele pelo endereço do WhatsApp do nosso querido pastor. Muito bem. Pastor, já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista. Eu agora vou deixar o senhor com as suas considerações finais aí para o nosso público. Eu queria dizer a respeito das convenções, a gente não tem nenhuma convenção,
mas o missionário que é convencionado, ele é substituído com facilidade, alguém fica com ciúme dele, às vezes é o filho do pastor que vem, o pastor tem a chamada, o filho não tem, então não há vantagem nenhuma se existe essa manipulação, que a gente não consiga fazer um trabalho grande para o Senhor, porque vai trabalhar debaixo de uma limitação. Então, isso eu estimulo a qualquer outro que se sinta chamado pelo Senhor, não dependa da convenção, não dependa do governo, não dependa de ninguém. O Senhor que te colocou esse sentimento, essa paixão pela obra missionária, é o mesmo que vai te trazer, vai te levar. E você tem que vir disposto a vir e ficar, porque não tem, Jesus não disse, ide por todo mundo, ele não disse, e volte, ele nunca disse, volte, ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como eu gostaria de estar pregando aí na sua cidade, num grande congresso, mas também se eu vou pregar num congresso e eles vão colocar limite no que eu vou falar, então eu prefiro não ir, e eu quero começar a partir de agora, essa live aqui foi o estupim que prendeu fogo aqui, como você falou, para meter fogo na seara dos filisteus. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, quero me comprometer aqui, diante do Senhor, diante de quem está me vendo, que eu quero começar a fazer lives, fazer vídeos e falar a verdade, falar tudo sobre missões, para incentivar uma nova geração de missionários, mas eu já vou dizendo, não fique limitado que eu não tenho convenção, meu pastor não entende, meu pastor não quer. Não é o pastor quem vai te enviar, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Ele está muito interessado em te usar no novo tempo, numa nova época, num novo país. Não fique aí ligado eu sinto muita saudade da minha mãe, do meu pai. 11 pessoas já morreram da minha família enquanto eu estou aqui no campo missionário. Todos crentes, eu não fui no funeral deles, mas eu verei eles cara a cara lá no céu o dia que eu chegar lá também. Assim que vou finalizar, então, eu quero agradecer, Pedrosa, por essa linda oportunidade. Hoje é uma segunda-feira, e eu queria dizer assim, uma segunda-feira de primeira. Eu estou muito agradecido pela oportunidade que você me deu, pelo convite que você fez em abrir o teu canal, tá? Desejo muito que Deus venha prosperar o teu canal e quem sabe mais para frente a gente volte a fazer uma outra live. Amém. Que o Senhor te use poderosamente. Eu vejo você como profeta e te vejo como pastor. Te vejo como pastor. Eu queria, inclusive, te chamar de pastor. É mais fácil para mim de te chamar de pastor. Você é um pastor, Deus te chamou com esse... É um ministério que você tem. Você não está denegrindo a imagem, você está falando a verdade em pró de uma voz apologética, em defesa da fé, em defesa do crescimento da igreja, de uma administração sã, sadia. Então, o nome do Senhor será glorificado pelo que você está fazendo, assim como eu quero também que o nome do Senhor seja glorificado aqui no Chile, através do nosso trabalho. Portanto, passe a Cordilheira dos Andes e ajude-nos, como falou aquele cidadão da Macedônia. A obra é grande, faltam obreiros, os recursos são pequenos, mas estamos aqui cheios de vida para colocar fogo nessa seara. E agora vou estar mais animado ainda, porque pessoas vão me adicionar, pessoas vão me ajudar. Eu creio nesse milagre. Depois eu vou falar para você, em outros áudios, o que as pessoas que estiverem me ajudando, eu vou contar para você o resultado que a gente vai ter, tá bom? Amém. Gente, eu quero aqui agradecer a participação de todos vocês, tá certo? Que você possa estar divulgando esta live nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram. E divulgue, irmão, divulgue a live para que mais pessoas conheçam esse trabalho fantástico, fenomenal que o nosso missionário está realizando lá no Chile, tá certo? Por conta própria, independente de convenção, o missionário está lá.
Eu quero aqui agradecer também aos novos inscritos esta noite, tá certo? Você que não era inscrito aqui no canal e se inscreveu hoje, eu agradeço. Esse é um canal de apologética. A gente abre, assim, umas exceções para estar entrevistando pessoas, mas o nosso canal aqui, como eu falei para o missionário no make-off, que a gente teve uns bastidores aqui, nosso canal tem como finalidade a defesa do evangelho. Não é defesa da igreja. Quem defende a igreja é Jesus. Nós fazemos a defesa do verdadeiro evangelho, assim como os apóstolos fizeram, tá certo? Contra o falso evangelho, contra os desvios de conduta. Aqui a gente faz apologética. Não é confrontando pessoas. Eu falei até para o pastor, dizendo assim, olha, minha treta não é contra a Assembleia, é contra o sistema que ela criou. Certo? Minha apologética é contra esse sistema maligno que a Assembleia de Deus criou no Brasil, corrompendo de dentro para fora sua liderança e atingindo os membros. Tá certo? O que antigamente a gente só via no meio da membresia, no meio dos membros lá embaixo, hoje, infelizmente, a gente está vendo isso surgindo do meio dos obreiros. Então, minha apologética é contra um sistema que foi montado, criado pela Assembleia de Deus durante décadas, certo? E eu venho fazendo essa apologética aqui desde sempre, porque eu fui vítima desse sistema. Eu fui vítima desse sistema. Muita perseguição, assim como o pastor Pociano Galdino, que está na live aí, também foi missionário, também foi vítima do sistema, esse abandono que, né, o sistema abandonou o pastor lá no Chile por conta, né? Existe é só uma perguntinha rápida aqui, pastor, a gente não vai se estender muito, mas existe alguma Assembleia de Deus convencionada com aqui o Brasil aí no Chile? O senhor tem sabedoria disso, não? Sim, sim, sim. Existe pelo menos umas 4 Assembleias de Deus diferentes aqui. A Assembleia de Deus Autônoma, ela é sueca. Sim. A Assembleia de Deus brasileira, que é dos Gideões Missionários da Última Hora. E a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, que ela é americana. Mas são pequenas igrejas. A menor igreja do Chile é a Assembleia de Deus. As outras igrejas aqui dominantes e maiores é as metodistas, né? As metodistas, né? Muito bem. Então, gente, eu quero aqui agradecer o pastor, né? Orando a Deus para que tudo dê certo aí na obra de missões e a ajuda que vai surgir aqui do nosso canal, tá certo? Gente, eu estou indo nessa, tá certo? Para você que fica, meu muito obrigado por tudo, pela sua participação, seu compartilhamento de tudo o que a gente informou aqui nessa live. Eu peço apenas que você comente a live, tá certo? Deixe seu comentário aí para fortalecer, deixe seu like, compartilhe, isso fortalece o nosso trabalho. Pastor, Deus abençoe, viu? E até a próxima. Amém. Depois que eu coloque lá na descrição o canal do Mundo Missionário, o povo lá também. As informações de como você pode estar ajudando vai ficar na descrição do vídeo. Tá, que beleza. Que bênção, que bênção. A todos, em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe. Até a próxima. Amém, amém.